Imagina, Brasil, 60 anos atrás, tecnologia. Como eram as tecnologias, como era o modelo de negócio, como é que era transporte, como é que era a legislação, até a cultura. E é uma parceria de ganha-ganha. Exatamente. Você tem um prestador de serviço que está lá resolvendo o seu problema, melhorando o seu dia a dia, cobrando a mais por isso, mas você está disposto a pagar. A empresa ela passou ao longo desses 60 anos por diferentes estágios. E eu acho que é muito saudável, porque o mercado muda, morre quem não muda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores da organização e, é claro, sobre a sua carreira. E aí, vamos apresentar o nosso convidado? Hoje, conosco, caríssimo Sérgio Guerra, com uma experiência de 43 anos no grupo Orgel. Cursou a Faculdade de Administração de Empresas na UNA e participou de programas de formação executiva na Fundação Dom Cabral, na Kellogg School of Management e no INSEAD, na França. Com mais 60 anos de mercado, a Orgel oferece soluções completas de engenharia com inovação e confiança para os mais diferentes setores. Indústria, edificações, infraestrutura, mineração, óleo, gás e agronegócio. Possui unidades de negócios localizadas estrategicamente em todo o país para oferecer o melhor atendimento, a melhor logística sendo mais ágil e, claro, os melhores equipamentos e serviços. Sérgio, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da Orgel e também da sua trajetória até aqui. Eu que agradeço, Isa. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, Júlio. Muito legal o projeto de vocês. Tenho acompanhado e eu acho que isso contribui para a formação de executivos e quem aspira um dia a ser executivo. Então, muito legal, parabéns. Obrigada. Conta um pouquinho para a gente do Sérgio e da Orgel. Sou um mineiro, trabalho na Orgel já há 43 anos, né? Eu estou lá desde muito jovem, né? Sou apaixonado pelo que eu faço. Sou apaixonado por máquinas e equipamentos, sou apaixonado por inovação e sou apaixonado por pessoas. Isso me ajudou muito no desenvolvimento da minha carreira. Sempre procurando o novo. Minha formação é administração e comércio exterior, então eu fui desde cedo buscar soluções e inovações fora, desde os 18, 20 anos. Eu participo de feiras internacionais e sempre buscando o que está se fazendo de melhor lá fora. Então, acho que a Orgel tem, desde a sua origem, essa questão da inovação no DNA, de buscar soluções para os nossos clientes, agregar valor. Então, eu sou apaixonado por isso. Muito legal. Assim, e aí, já que você gosta tanto do assunto inovação, a gente sabe que a Orgel está próximo aí, 63 anos desde que foi fundada, né? E aí eu queria entender assim, de que maneira as inovações têm contribuído para a Orgel manter essa posição de referência no mercado. É isso, assim, como é que vocês se transformaram ao longo dos anos? E aí eu acho que talvez você consiga explicar para a gente assim, quais foram as grandes mudanças pelas quais a companhia passou para ter essa posição tão relevante que vocês têm hoje no mercado. Então, ótima pergunta. A Orgel começou nos idos de 63, né? Então nós estamos fazendo 61 anos, e começou com revenda de equipamentos, lá atrás. Então, logo no fim da construção de Brasília, meu pai veio para Belo Horizonte, voltou para Belo Horizonte, ele vendia equipamentos lá e começou a vender equipamentos aqui, em Belo Horizonte. E logo depois montou uma distribuição, né? E a Orgel sempre buscando atender a demanda dos clientes. O grande foco foi sempre tentar entender o que o cliente desejava. E a gente foi agregando linhas de produtos, e muitas vezes do Brasil, muitas vezes com parcerias internacionais, daquilo que ia resolver e ajudar o cliente, né, a resolver os seus problemas. E essas demandas foram mudando, muitas vezes por novas tecnologias vindas de outros mercados, né, que a gente sempre pesquisou, e muitas vezes por a gente via uma mudança, uma necessidade, e a gente desenvolvia essas soluções. A partir de 1967, nós começamos a fabricar equipamentos customizados para atender essas demandas. Então, a gente está sempre muito próximo
ao cliente, muito próximo para entender a demanda e a necessidade dele. Eu acho que isso, ao longo dos anos, foi permitindo essa mudança e essa adaptação. Vale lembrar aqui também que a Orgel foi a primeira locadora de equipamentos do Brasil. E aconteceu de uma maneira muito natural. Os clientes lá nos anos 70, começo dos anos 70, eles, né, o Brasil vivia o boom, né, do milagre brasileiro e deixavam equipamentos para consertar na Orgel e faltava equipamento, né? O equipamento não tinha equipamento na obra. Então nós começamos a emprestar equipamentos para os clientes enquanto consertava os equipamentos dos clientes. E começou a faltar equipamento para emprestar. Então os clientes me falaram, por que você não me aluga? E a gente começou a alugar. Então nascia assim a primeira locadora de equipamentos do Brasil. Então essa vontade de ajudar, essa vontade de entender o cliente e as necessidades que tem transformado, tem feito a Orgel se transformar ao longo dos anos. Então houveram inúmeras mudanças, e todas elas a partir da observação do cliente, da demanda do cliente, muitos benchmarks no Brasil com o nosso setor, mas principalmente fora do nosso setor, e muito benchmarking fora do Brasil. O que a turma da Europa, dos Estados Unidos está fazendo de legal? O que dá para incorporar? Então, isso está muito forte no nosso DNA desde sempre. Só traduzindo aqui para o público também, né? Porque você falou que assim, é isso, assim, a inovação normalmente tem dois caminhos. Ou você tem o que a gente chama de technology push, que você comentou assim, está surgindo coisa nova e tal, nós temos que entender como é que nós podemos trazer isso para o nosso negócio. Ou o que a gente chama de market pull, vamos entender o que o cliente está querendo e aí a gente busca os recursos para endereçar. Mas é uma via de mão dupla, né? Você enxerga que são duas lentes, assim, são dois faróis que você tem que observar constantemente e na prática é como é que a gente junta essas duas coisas, né? Não adianta eu ter uma tecnologia maravilhosa, fabulosa, mas que o mercado não compra, mas também, assim, desejo e necessidade do cliente é como é que eu enxergo os recursos que eu vou combinar ali para entregar aquilo para o cliente que seja viável, que seja que resolva o problema dele de forma efetiva, mas que tenha também uma sustentação econômico-financeira, né? E aí tá o ponto-chave, eu acho, né, de trazer tecnologia para o negócio. É trazer tecnologia à medida que você atende uma dor do seu cliente. Exato. E eu acho que foi uma sacada bastante interessante que vocês sentiram na pele ali com eles. Não tenho mais equipamento, mas também não consigo manter uma estrutura onde eu vou emprestar. Como é que eu consigo trazer uma sustentabilidade financeira? E começou uma nova linha de negócio ali, vamos dizer, né? E o modelo de negócio é muito legal, né? Porque quando você pensa, a Orgel tem fábrica própria, certo? Assim, você falou, a Orgel é indústria. Uhum. Quando você pensa numa indústria tradicional, né? Pô, a indústria, a Fiat fabrica carro, então linha de produção vende carro. E aí ele já tem um conceito novo aí de inovação no modelo de negócios, né? Que ele comentou assim, estudando um pouquinho aqui, fazendo o dever de casa, e aí você me confirma, tá, César? Se eu estiver falando bobagem aqui. Mas a Orgel tem muito uma pegada de prestação de serviço, de oferecimento de soluções que não só um equipamento isolado. Ou seja, você tem um equipamento ali que a empresa fabrica, mas ela tem alguns componentes ali que são oferecidos para o cliente como uma solução completa. Uhum. E é isso. E aí você consegue trazer para o seu cliente uma proposta de valor maior do que só entregar para ele um equipamento. Você entrega para ele assim, eu te entrego sempre o melhor equipamento, eu te entrego o melhor serviço, então você vai direto para resolver o problema do cliente, não vender produto, mas você está pensando em resolver o problema, né? Exato, Júlio. Eu costumo falar que quem entende de obra é o nosso cliente, quem entende de equipamento somos nós. E o nosso papel principal é indicar, né, informar, educar na melhor solução. Uhum. E a solução hoje, ela passa por engenharia, passa por processo, passa por tecnologia. Então, e muitas vezes o cliente ele não está tão antenado quanto nós, que é a nossa obrigação. Então, é muito legal quando a gente customiza e desenvolve uma solução com base nas últimas tecnologias, fora daquilo que o cliente está acostumado. Não, e você estava comentando, eu queria até que você contasse para o público o que você experimentou essa semana aí de uma forma de trabalhar essas necessidades do cliente ali no negócio. Você puder compartilhar com o pessoal para a gente? Então, estava comentando com o Júlio agora que ontem nós tivemos uma primeira live dentro da própria companhia com o CEO de um grande cliente, uma empresa muito grande, 14 mil funcionários, que é um grande cliente nosso, e ele contando para os nossos funcionários qual que é a dor dele e o que ele espera da Orgel enquanto fornecedor. E foi uma experiência muito legal, que naturalmente nós vamos replicar em outros momentos,
porque eu acho legal, está sempre mudando o formato, está sempre mudando o jeito de comunicar, tanto externamente quanto internamente, procurando sempre trazer ali para o nosso público, para os nossos funcionários, né, aquilo que o cliente deseja. Então, botando essa conexão direta foi muito legal. E você comentou uma coisa, Júlio, que eu acho que é aonde a gente às vezes consegue trazer a maior mudança e talvez a maior agregação de valor nos nossos produtos para a gente vender melhor e também ter uma estrutura de preço mais interessante que vai trazer maior rentabilidade para o negócio. Uma vez eu estava conversando com um cliente e tinha uma discussão de sair de uma, vamos dizer assim, de um fornecimento de uma commodity, ou seja, eu te entrego o produto, eu te entrego o equipamento, eu te entrego algo, e como é que eu começo a participar do seu processo e gero maior valor para você enquanto meu cliente, e eu também consigo te cobrar mais por isso. Eu começo a ser peça vital ali na sua solução, né, ou no seu processo produtivo, e eu começo também a trazer uma estrutura de eu agrego valor, eu simplifico o seu processo, eu te ajudo, mas eu também cobro por isso. Então você sai de uma discussão simplesmente de commodity, onde eu te forneço um produto e acabou, e eu começo a agregar mais valor ao meu cliente, mas da mesma forma eu consigo trazer maior rentabilidade ao meu negócio. Esse é um ponto muito importante, porque a commodity, né, ela traz baixas margens, muita competição, né, uma volatilidade maior. À medida que você vai agregando mais valor, né, você vai precificando melhor, óbvio, mas a margem também é melhor. E a dependência, entre aspas, né, do seu cliente é maior. Só você tem aquela solução completa, só você faz daquela maneira, né? Então, o cliente é uma dependência saudável, eu diria. Né? O cliente gosta e precisa dessa solução mais completa. E é custoso ele trocar de fornecedor, né? Porque você já conhece a estrutura do negócio dele, você já conhece o modelo de operação, e trazer um outro parceiro tem um custo de transição, de tempo, de ensinar, de azeitar a operação, que às vezes não faz tanto sentido. E é uma parceria de ganha-ganha. Exatamente. Você tem um prestador de serviço que está lá resolvendo o seu problema, melhorando o seu dia a dia, cobrando a mais por isso, mas você está disposto a pagar porque ele é peça-chave, ou você terceirizou algumas dores de cabeça que você não queria ter, e da mesma forma para ele faz super sentido porque ele tem uma maior margem, uma melhor precificação. Quantos fornecedores entram na sua empresa, querem entender seu business e como ele pode agregar mais no seu negócio? Isso tem muito valor. Sim. Então eu sugiro que todo mundo caminhe nessa direção de entregar mais valor, entender o cliente melhor, entender como ele pode ajudar o cliente a ter sucesso. E eu acho que isso é uma grande... Tem um super exemplo, e eu conecto isso com o que a gente assim, né? A literatura chama de inovação e modelo de negócios mesmo, que é o seguinte, como é que você muda a forma como você gera valor, entrega valor pro seu cliente ali. E aí você pega o caso do café. Eu falo isso porque assim, a família da minha esposa é produtora de café, então eu sempre lembro desse caso, né? Eu vejo lá, meu sogro, por exemplo, tem a fazenda de café, e aí ele vende o grão, hoje já exporta e tal, mas ele vende a commodity, o produto in natura e tal, e ele está sujeito à variação do preço da commodity. Quando você pega, por exemplo, porque tem essa conta, né? O quanto ele vende o preço do café. E aí agora você pega o cenário de uma cafeteria, que é alguém que compra o café eventualmente e faz o beneficiamento desse café para servir ali numa cafeteria. Já tem um valor agregado, ou seja, o quanto a pessoa recebe, a empresa recebe em reais por grama de café, numa cafeteria é maior do que quem vende o produto in natura. E aí quando você pega assim, o que foi na época uma disrupção do setor, que foi quando, por exemplo, a Nespresso resolveu colocar o café em cápsula, que aí você consegue realmente aumentar muito o valor agregado de um mesmo produto, só que você está vendendo ali o grama de café por um preço muito maior do que quem está vendendo ele como uma commodity. Tá? Então, um caso clássico de como é que você pode trazer novas soluções e mudar o seu modelo de negócio. Isso, e o cliente está percebendo o valor e está disposto a pagar mais por isso. Né? E aí teve vários sabores diferentes, né? E formatos diferentes, então criou-se um novo setor, né? Da economia. Falando agora um pouquinho dessas transições, mudanças, evoluções no modelo de negócio que vocês tiveram lá na Orgel, conta pra gente quais talvez sejam os principais, ou que foram os principais desafios que vocês enfrentaram, como é que vocês fizeram a modernização desses processos, inclusão de novos produtos, serviços,
serviços e como é que faz, né, uma empresa de grande sucesso agora com 60 anos passar por essas grandes transições para continuar atendendo os clientes dela? Então, é uma ótima pergunta, obrigado pela pergunta. É uma longa jornada. Imagina o Brasil 60 anos atrás, tecnologia. Como eram as tecnologias, como era o modelo de negócio, como é que era transporte, como é que era a legislação, até a cultura. Então, o Brasil mudou bastante. Fora, sem falar das questões econômicas, né? Os períodos 9 moedas e os desafios de se tocar um negócio. Então, a empresa, de fato, ela precisou de se reinventar várias vezes. A gente teve um modelo de negócio muito interessante, que era um modelo de divisões. Então, surgiu uma boa ideia, vamos montar uma divisão. Aquela divisão crescia, fazia um spin-off, virava uma empresa. E aquela empresa tinha vida própria. E isso foram feitos com N empresas, N negócios. Isso durou até 2015. Então, e passamos por diversos segmentos. Tintas e vernizes, ferramentas elétricas, máquinas para madeira, material hidráulico, tratores e veículos, e entre outros. A fábrica de empreendimentos, né? Exatamente, uma fábrica de empreendimento. A gente sempre estimulou muito o empreendedorismo, né? Além de outros negócios, loteamentos, edificações que a gente tem, finanças, né? Nós temos uma pequena operação financeira, e, entre outros. Mas dentro desse modelo de negócio, esse modelo de negócio inspirou, né, os gerentes, coordenadores a propor ideias e dali criar pequenos negócios. E vários desses negócios cresceram, né, e viraram empresas e tal. Então, virou um grupo com diversas empresas. Quando veio a crise aliás, um pouco antes, em 2012, nós tivemos um fundo de private equity, que foi o Carlyle, um grande fundo americano, e a ideia era abrir capital. Então, a gente precisava mudar esse modelo. Então, nós criamos uma estrutura com CSC, padronizamos processos, foi um desafio enorme, né? E centralizamos todas as atividades de back-office lá em 2013, né? Porque até então as atividades eram descentralizadas, então nós capturamos muita sinergia. E a empresa vinha crescendo numa rampa muito boa e se preparando para um movimento de liquidez, né? No momento de abrir capital. E aí veio a crise. Aí aquela crise de 2014, 15, foi muito desafiadora para o nosso setor, porque ela pegou exatamente os nossos clientes, né? Então, a gente muito focado em obras de infraestrutura, petróleo e gás, mineração, construção civil, né? Tudo desabou. Então, a gente precisou de redesenhar o modelo de negócio, mais uma vez, né? E aí nós buscamos a ajuda da Bain Company e redesenhando. Então, nós fizemos uma consolidação das empresas, fizemos spin-offs de alguns negócios que não faziam sentido, né? Vendemos esses negócios e focamos naquilo que a gente realmente acredita, que são produtos de maior valor agregado, em setores que apreciam e pagam mais por esse maior valor agregado, por engenharia, tecnologia, soluções de ponta, né? Demos uma encolhida na empresa nesse momento, passou a crise e nós voltamos a crescer numa rampa forte, com um custo muito menor. Então, a empresa ela passou ao longo desses 60 anos por diferentes estágios. E eu acho que é muito saudável, porque o mercado muda, morre quem não muda, né? Legal. Então, hoje a gente está numa fase muito boa, de forte crescimento, boas margens, uma das melhores fases da nossa história, e vamos ver os próximos capítulos. Mas você falou isso, né? Assim, a empresa que se não reinventar morre. Eu acho que talvez assim, isso seja... poucas empresas ainda não se deram conta disso, né? Assim, que elas precisam fazer isso, assim, inovação, mais agora transformação digital que veio forte junto, e essas pautas estão interconectadas, né? As empresas estão começando a perceber que aí é uma questão de sobrevivência, que é isso. Assim, as empresas que perpetuam são aquelas que conseguem mudar, e quando a gente estuda a gestão da inovação, é por quê? Porque tem um jeito estruturado e organizado de se fazer isso nas empresas, né? Uma disciplina gerencial como outras atividades de gestão na empresa. E aí, direto ao ponto agora, a gente estava conversando um pouco antes também, e o Sérgio comentou que eles tomaram uma decisão de mudar internamente e criar uma área dedicada para inovação na empresa.
E aí, assim, eu queria entender o porquê que vocês fizeram isso, assim, quais foram as grandes motivações para criar essa área, né? Assim, A Orgel sempre foi uma empresa muito ligada a mudanças, processos, tecnologia. Então, isso sempre teve no nosso DNA, está no DNA dos nossos executivos, gerentes, coordenadores. E a gente tinha que fazer isso de maneira estruturada. Então, já há algum tempo, a gente estruturou uma área de processos, né? Então, a área é muito focada em redesenho de processos, seja processos, né, de locação, processos de venda, processo fabril, logística, todos os processos. Então, a gente é insaciável nessa questão da gestão e mudança dos processos, né, de rodar o PDCA ali constantemente. Naturalmente, essa área começou a receber sugestões de inovações mesmo, de novas tecnologias, de novas maneiras de fazer, né, modelo de negócio. Então, a gente estruturou essa área de processos para ser uma área de inovação. Uhum. É um processo ainda que está começando, mas né, viramos um pouquinho o foco para realmente alavancar a inovação na companhia. Você sai de uma área, então, que talvez estivesse buscando maior eficiência, excelência operacional, para uma área agora que vai trazer transformação. Exatamente. Ela estava muito olhando para dentro. Perfeito. E agora olhando para fora. A ideia é exatamente a gente nos transformar numa empresa que tenha inovação muito mais forte, muito mais acelerada. Que é o que a gente fala, assim, não é que a empresa que sobreviveu, ela sobreviveu porque fez inovações, e aí é o termo que você usou, mas a gente não faz isso de forma tão estruturada, tão sistematizada, tão recorrente, né, que é isso, assim, empresa que sobrevive faz, mas faz assim, na hora do impulso, dependendo de uma liderança brilhante puxando, mas assim, é isso, você não pode contar com as pessoas, você tem que ter o processo estruturado para que isso aconteça mais vezes, é isso que a empresa quer para ela sobreviver, né, e aí tem um trabalho que eu sou fã, assim, do professor Raoni, que ele estudou as grandes referências no Brasil que criaram áreas de inovação. Ou seja, ele pegou ali, aí, casos que eu lembro aqui, Braskem, VEG, entre outras, assim. E isso foi o trabalho da tese dele, ele hoje é professor na UFMG. E aí, grandes lições que ele tira, que eu acho que quebram alguns paradigmas de quando a gente fala de área de inovação, e a gente estava discutindo ontem um episódio aqui, o pessoal fala assim, não, inovação na minha empresa é todo mundo que faz, não precisa de uma área. E a gente estuda isso há muito tempo e esse trabalho é muito forte nisso, que é isso, assim, a inovação tem que ser feita por toda a empresa, mas você precisa ter alguém orquestrando esse processo. E a literatura, inclusive, chama de orquestrador, assim, alguma entidade ali dentro precisa ser responsabilizada pela inovação na companhia. É isso, quem vai reportar as métricas específicas dos projetos de inovação, quem vai conectar as áreas, quem vai conectar a empresa com o ecossistema. E aí o que ele falou assim, e também inovação não é aquela visão antiga, mas de inovação é P&D, inovação é um tanto de gente trancada num laboratório fazendo ali descobertas científicas. E a gente discutiu também no episódio com a Telemons a diferença do conceito do que é uma descoberta, que é uma geração de um novo conhecimento, para o que é uma inovação, que é algo que realmente vai para o mercado, que alguém paga por isso, ou internamente que é disseminado dentro da própria empresa. E aí, só para fechar minha fala, eu fiz essa pergunta meio tendenciosa de por que vocês abriram, por que vocês resolveram criar uma área de inovação. E ele estudou isso lá na época e levantou o porquê, e aí eu tô falando aqui porque talvez tenha alguns empresários nesse dilema hoje, de se vai ou não vai, e aí a mensagem tem um jeito certo de fazer, né? E o primeiro exemplo que ele coloca aqui é o porquê de vocês, né? Assim, ele coloca aqui, por que as empresas criam áreas de inovação, então? Primeiro, porque ela tem experiência com projetos ou iniciativas anteriores. Ou seja, ela já fazia, mas ela quer profissionalizar, ela quer organizar isso para ela conseguir fazer mais. Então, esse é um ponto. Então, ou ela teve projeto de sucesso que ela quer replicar, ela quer fazer mais vezes, ou ela se deu muito mal, e eu estava com um cliente em Vitória uma vez, que ele tinha esse estigma, assim, ele tentou fazer, mas foi pela via errada, ele falou assim, cara, então agora eu tenho que fazer do jeito certo, porque eu não quero jogar dinheiro fora mais. Então, organizar para não desperdiçar recursos, né? E aí tem um outro fator que muitas empresas usam, por exemplo, que tem a ver com o contexto político-econômico, com o cenário externo, o ambiente ou regulatório ou ambiente tecnológico. Cara, se tem muita tecnologia surgindo, naturalmente as empresas vão querer buscar e se estruturar para fazer inovação, que é o boom que a gente está vendo com a IA hoje. Se todo mundo está falando de IA,
provavelmente as empresas estão se questionando como é que eu trago IA para o meu negócio. E aí elas pensam assim, como é que eu me estruturo para colocar isso no meu negócio do jeito certo. Quando a gente fala de política econômica, o Brasil tem uma série de incentivos para inovação. Você tem incentivo fiscal, você tem dedução de imposto de renda, você tem financiamento reembolsável com juros subsidiados, 5%, 6% ao ano, com carência de 10, 15 anos para pagar. Você tem recurso não reembolsável, o dinheiro a fundo perdido, que o pessoal gosta de falar. E esse, inclusive, foi o motivador na época que eu estava na Urteng, em 2010, quando o Zé Luiz me chamou para criar a área de inovação. O motivo dele era, ele foi claro, ele falou assim, Júlio, nós estamos criando essa área porque tem dinheiro na praça e a gente não sabe usar. Aí eu sei que a gente faz inovação, tem fomento para inovação e a gente é ruim para usar esse negócio. Então, ajuda a gente a seguir nesse caminho. E aí, só para finalizar aqui, ele traz um termo que é o seguinte, o que acontece? E eu estava atendendo um cliente em São Paulo, não posso falar o nome aqui, há um mês atrás, que tem a ver com a questão de acirramento da disputa no mercado que você está vivendo. Ou seja, o mercado ficou tão cruel que se você não buscar formas de entregar mais valor, de se diferenciar, e aí virou questão de sobrevivência mesmo. Ou seja, eu estou sendo pressionado e aí eu tenho que buscar inovação para quê? Para eu ganhar produtividade, para eu gerar novas linhas de receita. Então, quis trazer essa reflexão aqui, porque é isso, assim, eu estou olhando para o outro lado aqui da câmera e eu acho que deve ter vários empresários e empreendedores com alguma dor dessa e só para dizer para eles que, assim, que existem meios para a gente buscar isso, né? Assim, essa área de inovação, ela pode surgir como um elemento ali na sua organização para catalisar essa transformação. Isso ele deixa claro no trabalho dele. É assim, essa área não é a área de P&D lá, não é quem faz inovação. Inovação, às vezes, quem está fazendo são as áreas da ponta, você está fazendo com parceiro. Exato. Mas precisa organizar isso, precisa orquestrar esses recursos, alguém precisa responder por essa pauta. É o que eu sugiro que toda empresa, primeiro, seja todo empresário, todo CEO, todo diretor, ele seja acolhedor das ideias de inovação. Tem que ter um ambiente fértil para a inovação. Se o primeiro, segundo escalão não gostam, não estão abertos à inovação, não vai acontecer. Perfeito. Eu acho que essa é uma pauta até do CEO. Né? 2, tem que ter um processo estruturado. Né? Então, que seja uma pessoa, 2, 3, dentro de uma metodologia que funcione. Porque não adianta, você tem um ambiente, você tem o CEO querendo, mas o processo não é estruturado. Não vai acontecer. E não é nada complexo, né? Você tem um processo factível para empresas de pequeno, médio porte, né? O Júlio, professor na área, aí sabe muito, a Isa também. Então, assim, é buscar consultorias e quem sabe fazer. Nada, não é um bicho de 7 cabeças. Uma vez tendo esse ambiente propício, essa liderança, buscar ideias, trazer ideias. Nós tivemos um projeto muito interessante recentemente. Eu fiz 2 cursos de inteligência artificial, sou apaixonado com o tema, mas estava querendo que o bichinho picasse outras pessoas. E aí eu fiz um Shark Tank na empresa. Que legal. Com a área de inovação. Nós temos mais ou menos 7 profissionais, super... bem formados, bem treinados. Isso é um mito também. As pessoas acham que a área de inovação tem que ser muito grande, mas não, ela trabalha com a empresa, pessoas, né? Ela trabalha com... Para desmistificar, porque senão o empresário fica pensando, vou ter que fazer um puta investimento, né? Eles são, na verdade, os catalisadores, quem vai coordenar e executar essas atividades, estimular, botar dentro do processo. Mas a inovação tem que estar em cada um, tem que estar em cada gestor, em cada gerente, em cada coordenador, tem oportunidade de tudo. Mas eu queria fazer num ambiente controlado, essa ideia, né? É aquele de poder errar, né? Barato e rápido ali, vamos ver o que acontece. Então eu dei um desafio para as meninas, que lá são 7 mulheres na área de inovação, e fiz um Shark Tank, olha... Eu quero uma ideia que use inteligência artificial, que não seja nada complexo, que resolva uma dor do dia a dia, que seja fácil de aplicar e que eu tenha como medir. VPL, payback desse investimento. E vieram projetos fantásticos, nós vamos implementar todos.
Que legal. Olha. Né? Na área de seleção, né? De Você recrutamento, pode detalhar algum desses que te chamam mais atenção, só para o pessoal tangibilizar assim, que é um projeto desse? São coisas simples, né? Então, são ferramentas que vão ser desenvolvidas na companhia, mas nada complexo para, a partir, por exemplo, detalhar esse de contrato de seleção, a partir do detalhamento do cargo e das descrições, né, da formação, ele pega a base de currículos e cruza com o que eu tô... E dá como se fosse um match da vaga. É como se fosse lá, vai fazer um match. E aí ele vai, com base naquelas competências que eu estou buscando, quem são os melhores candidatos. Que legal. Né? Então, vai me economizar um tempão no RH, né? E com uma atividade, com um sistema muito simples. Mas uma dúvida, a equipe de inovação trabalhou junto com as áreas de negócio para trazer essas soluções? Aí cada uma buscou aquela área. O ponto focal ali da área. O ponto focal, elegeu uma área, buscou entender a dor e propôs uma solução com o uso dessa tecnologia. Isso aconteceu também na área de crédito, né? Mais ou menos a mesma coisa. Então, são ideias muito simples, muito fáceis de implementar, que você tem o ganho ali no outro dia, né? A partir de um ambiente propício para a inovação, a partir de processo, metodologia e liderança que acolhe. Então, achei o máximo, o resultado não esperava, e foi muito legal que nós colocamos os diretores de um lado, as meninas tinham 5 minutos para fazer o pitch. Que legal. Só. Cronometrado. E a melhor ideia ia ganhar uma viagem com acompanhante, Então, geramos uma disputa interna até para ficar legal. Divertido, né? E foi muito legal. E vamos estender esse programa para a companhia inteira. De forma estruturada, porque eu não tenho braço para pegar 300 projetos de uma vez só, mas super legal. Então, querendo aqui trazer um exemplo de como inovação pode ser um negócio simples, factível do dia a dia. E como é que você pode... O que você falou? Você cria ambiente para fazer isso. Assim, você cria os mecanismos para isso acontecer. É isso que é uma boa gestão da inovação. Não, e uma coisa, acho que fazer um link ali com transformação digital, né? A gente vem vendo essa evolução e já foi um buzzword, agora é o AI, né? Mas é como a tecnologia é meio para você entregar um melhor serviço, executar, né, um melhor processo dentro da sua organização. Por exemplo, esse de RH. Existe uma dor clara. Está alinhado ali a um processo interno, né, de entender quais são os melhores currículos para aquela posição, para você seguir num processo de seleção. Eu conheço esse processo, às vezes você tem um gap ali de 2 meses para você conseguir analisar os currículos, conseguir fazer uma peneira inicial para seguir com um processo de seleção. E aí a área técnica precisando de gente lá te cobrando e falando, meu Deus, preciso. Exatamente. E às vezes você não conseguiu pegar o currículo mais adequado para conseguir atender aquela vaga. Mas é isso, assim, é como é que a gente usa a tecnologia, independente se for via AI ou outro tipo de solução, mas para atender uma necessidade de negócio. Né, a gente tem algumas citações, o Raoni também comentou sobre como é sobre a organização e não sobre a tecnologia, né? A tecnologia é meio. Exatamente. Muitas pessoas acham que a tecnologia, eu tenho que estar no estado da arte da tecnologia e por ir, né? Mas sem saber o que ele está buscando. E eu acho que tem que ser muito tangível o que eu quero, né? No final do dia, atender melhor o meu cliente. Esse é o principal objetivo. O resto todo são a forma, os meios para atender melhor o cliente. O RH mais rápido é uma maneira, né? Um crédito, uma análise de crédito mais rápido é uma maneira. Então, tem que estar muito claro qual que é o objetivo, qual que é o fim, né? O que eu quero melhorar. E como é que vocês vêm empreendendo transformação digital dentro da Orgel? Traz outros exemplos pra gente. Tem um monte. É bom. Tem um monte. Há vários anos atrás, eu fui num banco, né? E abri uma conta, abri uma conta de forma digital, não assinei nenhum papel físico e tal. E a gente tem um número muito grande de contratos. E eu falei, gente, olha aqui, eu tenho milhares de contratos assinados por mês, uma logística complicada de
né, de papel, de colher as assinaturas das pessoas e tal. Isso pode parecer hoje, né, uma coisa corriqueira, mas lá atrás, 2016, 2017, fomos a primeira empresa do setor a fazer o processo 100% digital. Então, com todas as assinaturas, com todas as pessoas que precisavam assinar, a gente trabalha com grandes empresas e muitas vezes essa, né, assinatura não era um negócio trivial, então é tudo colhido digitalmente. E a partir daí a gente criou pastas, então todo o histórico daquele contrato, todas as manutenções, a logística, né, o histórico do equipamento, do cliente, são guardados em pastas relativas àquele cliente, àquele contrato. Isso, então, nos fornece uma base de dados muito melhor. Então, essa foi uma inovação lá atrás, mas tem 10 anos. Hoje a gente está indo muito, está em BIM, realidade virtual, realidade aumentada. Então, muito legal propiciar ao cliente ele visitar a obra dele antes mesmo da obra começar. Legal. Entendeu? Passear pela obra. Então, a tecnologia hoje oferece esse tipo de solução e, né, e a gente tem a obrigação de estar na frente. Né? E a Isa comentou, né? Porque transformação digital é isso. Transformação digital é uma mudança da organização e não uma questão apenas de tecnologia, né? Nós estamos falando de realmente como é que a organização vai se transformando. Então, você deu exemplos aqui, e aí foi uma aula pra gente, de projetos que aconteceram de digitalização. Mas o que me impressionou mais na sua fala foi o quanto a organização mudou passando por esse processo. O que você comentou aqui, toda inovação, etc., ela tem que ser feita centrada no cliente. Esse é um ponto, assim. Transformação digital é sobre mudança na liderança, é sobre mudança de cultura, que é isso, assim. As empresas que estão passando por uma transformação digital, elas entenderam que tem que ser uma empresa centrada em cliente, que as decisões têm que ser tomadas baseadas em dados, que os times têm que trabalhar de forma colaborativa, é isso, assim, a área de inovação colaborando com o RH, colaborando com o jurídico, você tem que colocar essas pessoas de setores distintos para colaborar, tá certo? Você tem que desenvolver capacidades que a gente chama capacidade dinâmica, tem literatura sobre isso. Ou seja, hoje um modelo cada vez mais colaborativo, mais associativo, trabalhando em rede. Eu fico imaginando porque é isso, assim, não é o rol de fornecedores, o tanto de parceiros hoje que vocês têm que trazer para compor uma solução, né, para uma entrega ali, o tanto de componentes que estão envolvidos na entrega de uma solução, desde uma empresa de engenharia com o fornecedor do chip que vai dentro do seu equipamento. Exato. Então, assim, realmente a narrativa dele exemplifica realmente um processo de transformação pela perspectiva da mudança de como a organização foi mudando ao longo desse processo, né? Uma outra coisa legal que a gente fez nos últimos anos foi o conselho de clientes. O que é esse conselho de clientes? A gente elegeu 10, 15 clientes de cada região que a gente atua e colocamos numa mesa como ele é conselheiro. Cartão de conselheiro, papel de conselheiro. E ali ele contribuir, a gente estava completamente, né, sem guarda, querendo mesmo de fato. E assim, você colocar 10 clientes importantes na mesa para falar, né, para bater, para falar onde que eu posso melhorar, né, a gente foi um risco que a gente tomou. Mas, olha, foi uma contribuição ímpar. E o gancho de um ajudou o outro, que ajudou o outro. E esse conselho foi de uma riqueza, e tem sido para a gente tão rico, porque a gente ouve dos clientes o que eles gostariam. Como aquele caso que eu contei do CEO conversando com todo o nosso time. O conselho é mais no nível de diretoria, né? Então os principais clientes falam para a gente como que está o serviço, o que ele gostaria, o que ele espera, quais as mudanças que ele está vendo, né? Isso tem sido muito legal. Né? E agora envolvendo a galera toda, né? O time todo, né? Ouvindo o cliente e todo. Então, acho que... Eu tô até com o material aberto aqui, ó. Eu fiquei maluco aqui, né? Eu tô puxando sardinha muito pra minha turma. Hoje já falei com o Raoni aqui, que é meu parceiro de pesquisa. A gente tem que trazer. Foi meu orientador no pós-doutorado. E aí agora tô lembrando um trabalho do Salerno, que foi meu orientador no doutorado, que talvez seja uma das maiores autoridades no Brasil em gestão da inovação. E tem um artigo que ele lançou em 2014, que foi publicado num jornal internacional, que é o JPIM, com super fator de impacto. É super citado esse artigo, porque ele estudou várias empresas. É sempre isso, assim. Eu tô falando desses artigos porque
o que as empresas de fato fazem, que a gente traz lá para a academia e leva esse conhecimento de forma disseminada, né? E eu tô aqui, ele falou o seguinte, porque toda empresa, quando vai pensar no processo de inovação, ela pensa no que ele chamou lá de um processo linear, tradicional, que é o que todo mundo conhece. Ou seja, eu tenho que gerar ideias, eu vou selecionar, vou desenvolver e vou difundir essas inovações ou para o mercado ou internamente, se for uma inovação de processo. Esse é o que ele chamou lá de processo linear tradicional. A grande sacada do trabalho dele, e o que você acabou de falar aqui, que é o segundo modelo que ele estava discutindo aqui, é o que você apresentou aqui agora. Ele falou o seguinte, esse processo é o processo tradicional, mas existem variações desse processo, ou seja, as etapas podem mudar, esse modelo pode mudar, e aí ele vem explicando como você acabou de explicar aqui, um segundo tipo que ele apresenta, que ele chama assim, quando acontece uma venda antecipada ou sob medida, ou seja, ao invés de eu provocar o meu time para gerar ideia, eu posso chamar o cliente para a mesa. E aí ele me fala o que ele quer, ele às vezes especifica o que ele quer e a gente já trabalha com o cliente. E aí isso é super legal porque isso tira uma incerteza enorme do projeto, Exato. Que é a incerteza de mercado, né? Ou seja, se o cliente está ali, ele me falou o que ele quer, ele colocou a dor dele, é isso assim, aí é o trabalho de cocriação, você trabalhar de forma colaborativa, mas isso é super legal, né? Porque é mostrando que é isso, assim, tem vários caminhos pelos quais a empresa pode fazer inovação. E então a gente entender que existem esses modelos, ele desenhou lá, se não me engano, são uns 8 modelos, que ele coloca claramente assim, essa inovação pode acontecer, às vezes a inovação que é trabalhada com o cliente, mas ele chama lá, é um escopo aberto, ou seja, o cliente fala a dor dele, mas a empresa tem a tecnologia para entregar o que ela precisa. Às vezes o cliente, setor automotivo, por exemplo, tem um outro modelo que ele fala, que é quando tem uma especificação do cliente, uma venda antecipada, ou seja, o cliente na verdade fala assim, aqui ó, pro fornecedor lá de autopeça dele, eu vou lançar o meu carro tem um para-choque novo e eu quero para-choque com essas e essas dimensões, com esse e esse tipo de categoria de material. Então, o próprio cliente já ajuda define a empresa e define a inovação que ele vai fazer para ele, entendeu? Então, só entendendo assim, eu sou amante dessa disciplina pela riqueza que a gente tem e a forma como as organizações trabalham isso, né? Não, e um ponto bastante interessante, fazendo até uma conexão com outro episódio da Lisete do Tauá, que a gente começou a conversar sobre como é importante chamar o cliente para a mesa. Isso. A gente vai desenvolver um novo produto, uma nova solução, ou vai tentar trazer uma melhoria, mas é para agregar mais valor, é para melhorar a vida do cliente, é para endereçar uma dor dele. E por que a gente não chama ele para construir com a gente, para co-criar, para trazer uma ideia ou para testar algo? A resposta vai ser muito mais rápida e o resultado vai ser muito mais alinhado com aquilo que ele precisa. Exato. Se tudo é em função do cliente, por que não chamar ele para a mesa? Ouvir dele, né? Da fonte, beber da água limpa ali da fonte. Então, eu acho Lisete uma grande amiga, uma baita gestora, tá lá, um baita sucesso. Uma história incrível. Muito legal. Vamos pro... Bora? Vamos. Então, a gente tem aqui sempre nos episódios, né, um quadro que se chama Bibliotexe. A ideia é que a gente peça para os nossos convidados uma indicação de leitura, uma sugestão de livro, porque acho que nossa grande missão, né, é ensinar gestão e inspirar as pessoas, né, inspirar os gestores. E a gente sabe que pessoas com trajetórias tão incríveis tiveram alguma oportunidade, né, de ler um livro, ter insights, e a gente quer levar conteúdo curado também. Então, a gente queria pedir uma indicação para você. Eu tô lendo um livro que eu tô adorando, que é a biografia do Elon Musk. Baita livro, sugiro, recomendo fortemente. E é um cara que tá muito ligado à inovação, com empreendedorismo, né? Com errar, mas persistir e tentar né? Fazer de novo, fazer melhor, fazer certo. Recomendo demais. Bom, Sérgio, assim, a gente fica imensamente honrado com a sua presença aqui. A gente queria parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí à frente da Orguel, que é isso também, um CEO sustentar uma empresa, 43 anos, passar por todas essas crises que vocês passaram, conseguir reinventar um negócio, né? Assim, que é isso que você falou da crise de 2014. Então, eu acho que assim, a gente só tem que aplaudir de pé mesmo, reconhecer esse trabalho brilhante. Acho que fica aí para quem não conhece, uma baita empresa para se
trabalhar, para se envolver. Obrigado por prestigiar o nosso programa e espero que a gente possa transformar muitas vidas juntos aí, levando as nossas discussões adiante aqui, né? Júlio, Isa, foi um grande prazer estar aqui. Estou aberto para novas conversas, foi um prazerão. Foi ótimo. Se você quiser também deixar alguma mensagem para o nosso público, tá aberto para você. Não tem como melhorar sem inovar. Então, vá nesse caminho, não tem erro. Olha, maravilhoso. Então, pessoal, muito obrigada. A gente termina a nossa reunião de diretoria. Até a próxima. Até mais, pessoal. Muito obrigado para quem ficou com a gente, né? Tem que pedir, curte, compartilha. O pessoal não faz isso. Um amigo meu sabe de vendo se ele é meu amigo ou não, porque ele me chamou de mendigo de like. Falei, cara, mas não custa nada. A pessoa tá ali assistindo o episódio, tem um botão ali na frente dele e você esquece. Se você não pediu, o pessoal não clica, entendeu? E a gente só pede pro pessoal clicar, porque quando a gente clica, isso vai para mais pessoas e a gente quer ajudar mais pessoas. Então, é isso. A gente pede porque a gente sabe que é dessa forma que a gente vai chegar em mais pessoas. Nossa, eu amei o apelido. Muito bom. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.